Hola chicos, muy buenas. Hoy vamos a seguir con nuestra unidad consejos y en ella trabajaremos entonces algunas cuestiones gramaticales, ¿vale? Bueno, la primera cosa que vamos a tener hoy es oración condicional. Bueno, oraciones condicionales. ¿Qué son oraciones condicionales? Son cosas que indican que uma ação só se pode produzir bajo uma condição. Então, ela fala sobre coisas que só vão acontecer se tiver uma condição para que elas aconteçam. Geralmente, uma palavrinha que está nessas orações condicionais é essa aqui, ó. É uma que nós chamamos de conjunção, que é o se, ok? Lembrando que o se é o nosso se do português. O se que nós usamos para condições, ou seja, se começar a chover, eu vou ficar por aqui. Se não fizer sol neste fim de semana, não vamos à praia. Então, sempre usando nesse tipo de frase, nesses tipos de orações, que uma coisa depende de outra para acontecer, ok? Existem vários tipos de orações condicionais. Alguns nós já vimos desde o nível básico do curso. Hoje nós vamos trabalhar com orações condicionais e reais. Nós já trabalhamos com algumas que são reais, que são possíveis. Quando são irreais essas orações condicionais? Quando é pouco provável ou quando é impossível, tá? Então, pouco provável, impossível. Qual que é a diferença de provável, pouco provável e impossível? Quando é pouco provável, ainda há uma pequena chance de que aconteça. Quando é impossível, não dá mesmo, tá? Então, essas orações condicionais e reais vão expressar esses dois tipos de situação. Como é que nós vamos formar uma oração dessa? Nós vamos utilizar o se, que aí nós conversamos já, que é o se do português, e aí nós vamos utilizar aquele tempo que nós trabalhamos recentemente, que é o imperfeito de subjuntivo. Em português, tivesse, falasse, comesse. Em espanhol, estuviera, hablara, comiera. Lembrando também que nós podemos usar com se. Estuviese, hablasse, não é? Então, esse tempo que nós vimos recentemente. E vamos usar também aí um condicional, que nós já trabalhamos desde o nível básico. Compraria, faria, diria, iria, comeria, tá? Então, aqui uma frase vai ficar assim, ó. Eu uso aqui o si tuviera dinheiro, me compraria um coche. Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Por que que isso aqui é algo pouco provável? Por quê? Porque se eu não tenho esse dinheiro, então não tem como eu comprar o carro. Eu tô falando que se eu tivesse, eu compraria. Né? Então, assim, alguma coisa precisa acontecer para que eu tenha tanto dinheiro assim para comprar um carro nesse momento. Ou seja, quer dizer que isso é pouco provável. É esse o sentido dessa frase aqui, ok? Por isso que eu usei o tuviera, que podia ser também tuviese, e por isso que eu usei o compraria, que é um condicional, ¿vale? Sí? Pues bien, chicos, así que tenemos aquí un ejercicio para que vosotros completéis entonces. Nessa letra A, faltam os dois, tá vendo? Esse imperfecto de subjuntivo e el condicional. Mas nas outras frases, ó, ele acaba escolhendo um dos verbos, uma das formas dos verbos. Por exemplo, aqui, ó, eu já tenho o compraria, que é o condicional. Então, me falta o quê? Me falta o imperfecto de subjuntivo, tá? Então, eu quero que vocês conjuguem os verbos que estão entre parênteses. Aqui tem um verbo, mas é o mesmo para os dois, tá? Vocês só vão mudar a conjugação mesmo do tener. E aqui, ó, encontrar, poder, ser, poder e vivir, ok? Então, vamos a dar al pause e hacer el ejercicio. Muy bien, chicos. Pues entonces, a corregir.
Eu vou primeiro preencher as casas com o verbo na forma correta e depois eu leio a frase para vocês prestarem atenção na pronúncia, tudo bem? Então vamos lá. Aqui o tener ficaria. Tendríamos. E aqui, tuviera. Ou seja, tendríamos um hijo se eu tuviera um trabalho menos estressante. Então, nós teríamos um filho se eu tivesse um trabalho menos estressante. ¿Ok? ¿Beleza? Bueno, la letra B. Entonces, ahí el verbo encontrar. Entonces, aquí, encontrará. ¿Ok? A frase, então, se encontrar um mueble bonito para el salón, lo compraría. Letra C, o verbo poder. Podrías. Por que poderias aqui? Porque a frase tem como sujeito o tu. Olha só, porque eu já digo aqui, ó, se no trabajaras tanto, trabajaras, ele é um indicativo, uma conjugação para o tu, não é? Então aqui eu sigo com esse sujeito na frase, tudo bem? Então, se tu no trabajaras tanto, poderias ocupar-te mais de tu família. Então, tem vários indicativos aí de que a pessoa que eu tenho que conjugar é o tu. Depois, letra D. El verbo ser. Fuera. Se fuera mais jovem, me iria viver em outro país. Então, se eu fosse mais jovem, eu iria morar em outro país, tá? Então, aqui esse me já indica que eu vou conjugar de acordo com yo. Depois, a letra E, nós temos o verbo poder, tá? Então, aí seria poderias, porque aqui é o condicional novamente. Então, se tu quisieras, podrías tener mucho dinero, ¿vale? Y por último, la letra F con el verbo vivir. Vamos a ver entonces. Vivieras. Iría a verte más a menudo, o sea, con más frecuencia, si vivieras más cerca de mi casa. Se você morasse mais perto da minha casa, ¿ok? Bueno, chicos, entonces aquí terminamos este primer ejercicio para practicar. Vosotros podéis ahí en casa practicar un poco más creando las frases condicionales, ¿está bien? Então, vocês podem criar um pouco mais de frases aí em casa para que vocês pratiquem essa conjugação verbal. Bom, aqui nós temos a formação de frases como exercício. Forma frases condicionales como en el modelo. Então, vocês vão ter aqui duas coisas duas orações aí divididas por uma barra. Poder e hacer um viaje, e aqui entre parênteses tem o yo, que é a pessoa, é o sujeito dessa frase. Então, o que aconteceu? A pessoa fez uma frase condicional com essas duas coisas aqui, de acordo com esse sujeito. Se yo pudiera, haria um viaje. Então, é a mesma coisa que vocês têm que fazer nos exercícios seguintes. Ser actor, no vivir em Hollywood. Então, vocês precisam fazer uma frase condicional com essas duas aqui, utilizando também o sujeito yo, ok? Tudo bem? Espero que consigáis hacerlos todos, ¿vale? Así que vamos a dar al pause e intentar entonces practicar un poco. Perfecto, chicos. Volvemos aquí entonces. La letra A era el ejemplo. La letra B tenemos ser actor y no vivir en Hollywood. E o sujeito, yo. Assim, que eu digo assim. Se, nós lembramos que para falar de condicional, nós usamos sempre a palavra se, que é uma conjunção, se. Então, se fuera, pode colocar se yo fuera ou somente se fuera, ok? Então, se fuera actor, no, e aí o vivir no condicional, né?
no viviria em Hollywood. Ok? Tudo bem? Então, aqui fuera, imperfeito, aquele tempo do passado que nós vimos, imperfeito de subjuntivo, e aqui o viviria no condicional. Mesma coisa com essa outra frase. No hacer frio, ir a la playa. Então, aí a letra C vocês podem dizer assim. Si no hiciera frio. Aí aqui o sujeito eu não especifiquei, então vocês poderiam colocar eu iria, tu irias, nós outros iríamos a la playa. Ok? Então, a condição de ir à praia é não fazer frio, mas isso é pouco provável. Depois aqui a letra D. Tener tiempo, aprender chino, para o yo. Então, se eu tuviera tempo, mais uma vez, vocês podem ou não utilizar o yo, tá? Então, se eu tuviera tempo, aprenderia, no condicional, não é? Aprenderia chino, chinês, ok? Na letra E, mis padres vivir aqui, ir a verlos a menudo. E o sujeito, yo. Então, si mis padres vivieran aquí, vivieran porque son ellos, son mis padres. Yo iría a verlos a menudo. Tá? Então, aqui vocês continuam a frase. Importante lembrar que todo esse hiciera, tuviera, vivieran poderiam ser utilizados da outra forma, com a terminação em SE. Então, ficaria fuese, hiciese, tuviese, viviesen, ok? E por último, a letra F, tu querer comprar uma casa, nós outros. Então, ou seja, a pessoa que vai ser a condição aqui, eu vou usar para tu. Ou seja, se tu quisieras. Nesse caso também, eu posso escrever o tu ou só dizer se quisieras. Nós outros compraríamos uma casa, ok? Aqui também o nós outros, vocês podem colocar ou não. A frase poderia ficar sem todas essas pessoas, né? Eu poderia dizer assim, se quisieras, compraríamos uma casa. É perfeito. É até mais comum utilizar sem ficar falando tanto esses pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ok? Sí? Bueno, chicos, entonces, ahora aprendemos una otra cosa. Pasamos por estas frases condicionales que expresan condiciones que son muy difíciles de ocurrir y vamos a la expresión de deseos. ¿Cómo expresar deseos? Mira, vamos a ver dos formas de expressarlos. Primeiro, quando eu expresso um desejo para mim mesma. Então, eu vou utilizar o me gostaria, tá? E vou utilizar algum verbo no infinitivo, lembrando que infinitivo é quando eu não conjugo o verbo, tá? Então, vejam só o exemplo. Me gustaría ir al partido del domingo entre el Real Madrid e el Barcelona. Aqui, eu digo que eu gostaria que eu mesma fosse a esse jogo, não é? Então, eu expressei um desejo que eu quero que eu mesma realize. Tudo bem? Então, aí eu usei o meu gostaria e o verbo ir sem conjugar. Vocês vão aplicar isso com outros verbos também. Me gustaría saber hablar más idiomas. Aí o saber, ó, ficou também sem conjugar. E por aí vai. Vocês vão trocando esse verbo de acordo com o desejo. Agora, se eu quero expressar um desejo para outra pessoa, algo que eu desejo para outra pessoa, eu vou mudar um pouco essa estrutura. Eu vou usar o me gostaria também, mas aí eu vou usar um que, e depois desse que,
eu uso então esse verbo, esse tempo verbal que nós acabamos de ver nas outras orações ali também, que é o imperfeito de subjuntivo. Mais uma vez lembrando que esse tempo em português é o fosse, comesse, saísse, em espanhol fuera, comiera, hablara, ou fuese, comiese, hablasse, ok? Então, eu vou dizer assim, me gostaria, adicionei um que, me gostaria que mis hijos se casaram pronto. Então, aqui é o desejo que eu tenho para os meus filhos, que eles se casem logo. Por isso que eu usei o me gostaria, depois o que, depois eu falei para quem eu desejo, né, isso. Só que o próximo verbo, a coisa que eu realmente desejo para essa ou essas pessoas, olha só, aí eu tive que conjugar e conjugar nesse tempo que nós acabamos de ver. Tudo bem? Vocês viram que esse conteúdo desse tempo verbal nós estamos usando sempre, não é? Para trabalhar vários outros tipos de frase. Então é sempre importante que vocês, quando vejam algum tempo verbal ou um modo subjuntivo, tá? Ou infinitivo, ou indicativo, perdão, então vocês utilizem sempre para usar em frases, vocês tentem fazer de fato os exercícios, montar textos, porque eles vão ser reutilizados em outros momentos, tá? A gente não aprende uma coisa e fica só ali naquele quadradinho, nós vamos misturando e aprendendo a cada vez mais elaborar as frases e nossas falas no idioma. Ok? Então aqui são duas formas diferentes de expressar desejo para mim mesmo e para outra pessoa. E em português, nós também desejamos as coisas de formas diferentes. Eu digo, eu gostaria de sair hoje. É a mesma coisa, o sair eu não conjuguei. Eu gostaria que você fizesse faculdade. Olha o fizesse aí. O mesmo tempo verbal. Então, essa estrutura do português e do espanhol é muito parecida. O que vai mudar mesmo é a conjugação dos verbos e aí um vocabulário que vocês vão adicionar, ok? Mas a estrutura é a mesma. Sendo assim, eu quero que vocês façam o exercício 3. Subraya, ou seja, destaque ali, o verbo adequado. Então, sempre eu vou ter aqui duas formas, ó. Cambiar, que cambiara. Aí vocês têm que escolher uma dessas duas. Qual delas se encaixaria na frase? Pensem sempre. A pessoa que da frase, o sujeito da frase deseja isso para ele mesmo ou o sujeito da frase deseja isso para uma outra pessoa? Se ele deseja isso para uma outra pessoa, sempre tem o que cambiara, que compráramos e por aí vai. Então vejam em cada um desses casos qual é a opção correta. Podéis fazer o exercício e volver depois para corrigir comigo, chicos. Perfecto. Vamos a ver entonces la letra A. La letra A, chicos, es cambiar la correcta. ¿Por qué? Olhem só. A Julián le gustaría cambiar de empresa. Por que eu usei o cambiar, o verbo sem conjugar? Porque eu estou falando que Julián tem um desejo para ele mesmo, ok? Letra B, então. A nosotros nos gustaría comprar um piso nuevo. Por que comprar? Porque nós desejamos algo para nós mesmos, novamente, ok? La letra C. A Ernesto le gustaría aprender a jugar al golf. Novamente, Ernesto tiene un deseo para sí mismo. La letra D. A mí me gustaría que mis alumnos llegaran siempre puntuales. Aqui, llegaran, por quê? Porque eu desejo isso para os meus alunos, tá? Envolve outras pessoas. La letra E. A ellos les gustaría que su hijo fuera piloto. Por que fuera? Porque que eles desejam algo para seu filho. E a letra F. A Ángel y Susi les gustaría cambiar de piso. ¿Por qué cambiar? Porque ellos desean esto a ellos mesmos, ok? Então, vocês viram que não é difícil, né? Bom,
Agora, se nós já aprendemos a expressar desejos, nós também vamos aprender a expressar opiniões, tá? E como é que nós vamos expressar essas opiniões? Também de duas formas diferentes. A primeira, com um indicativo, tá? Então, eu vou dizer assim: eu creio que Rafael é muito inteligente, vale? Ou então, eu posso expressar minha opinião utilizando o que. Só que aí, quando eu utilizo esse que para expressar minha opinião, eu acabo mudando esse modo aqui. Então, do indicativo, eu passo a utilizar o subjuntivo, que é um modo que nós também trabalhamos bem no começo desse nível intermediário e temos usado frequentemente nas aulas. Então, em português, é. Em espanhol, es. Em espanhol, sea. Em português, seja. Ok? Então, se eu quero expressar minha opinião com o subjuntivo aqui, eu não creio que seja tão inteligente. Mas, Thaís, por que aqui é indicativo e aqui subjuntivo? Porque aqui, ó, eu estou negando, tá? Então, aqui, quando eu expresso a minha opinião, mas com uma negação, dizendo eu não acho, eu não penso, eu não acredito, não me parece, então nós acabamos utilizando o subjuntivo. Em português é assim, Thaís? É, nós dizemos assim: eu acho ele muito inteligente, eu acho que ele é inteligente. Em espanhol, na frase negativa, eu também uso como em espanhol. Eu não acho que ele seja inteligente, ok? Então, o que me faz usar indicativo ou subjuntivo, no caso de expressar opiniões, é realmente se a minha opinião é eu acho ou eu não acho, ok? Bom, os verbos de opinião em espanhol são esses aqui, ó. Creer, que é acreditar. Nós traduzimos também qualquer um deles como achar, porque em espanhol não tem esse verbo exatamente, tá? Em português nós usamos o achar como um verbo de opinião também. Em espanhol não. Mas nós podemos traduzir qualquer um desses dessa forma. Então, crer, parecer, pensar, ok? Então, achar, parecer, pensar. Em português também, eu acho, eu penso, me parece, não é? Tudo bem? Bom, aqui nós temos uma questão um pouco diferente com o verbo parecer. Nós já trabalhamos ela. O verbo parecer, eu não digo de eu pareço, não é? O verbo parecer, ele tem aquela estrutura um pouco diferente. Eu nem preparei esse slide para falar disso, porque nós já trabalhamos essa diferença lá no nível básico. Eu só vou lembrá-los agora. O parecer se conjuga da mesma forma que o verbo gostar, ou seja, ele é uma ação, como qualquer verbo, mas ele não se conjuga de acordo com a pessoa que realiza a ação, como os outros. Por exemplo, aqui eu digo creo. Creo é a conjugação para o eu creio. Eu posso até tirar esse eu aqui, que vocês saberiam que sou eu, por causa da forma de conjugar. O verbo parecer, assim como o verbo gostar, não. Ele sempre vai conjugado de acordo com o que me parece ou com o que eu gosto. Então, por isso que nós usamos, lembra, sempre aqueles pronomezinhos, ó. Me, te, o le, o nos, o os e o les. Então, aqui eu vou dizer assim, que me parece que Rafael é muito inteligente. Te parece que Rafael é muito inteligente? Tá? Então, vocês não vão usar eu, tu, vocês vão usar esses pronomes, igual ao verbo gustar, ¿vale? Pues bien, después aquí un ejercicio también para practicar un poco estas expresiones de opinión. Não sei o que passa hoje, que minha memória está fatal. Minha cabeça hoje, estou com uma memória horrível. Mas vamos lá. Podem fazer o exercício então e voltar para fazer comigo a correção. Muy bien, chicos. Vamos a corregir entonces el ejercicio. Número 4, letra A. Vamos a ver. Será. Aqui eu digo: ellos creen que su equipo será campeón de liga otra vez.
Por que aqui eu usei o verbo no futuro? Porque nós estamos falando de algo que ainda não aconteceu, né? A gente ainda nem sabe se vai acontecer mesmo. Mas o importante é que, independente de estar no presente, no passado ou no futuro, ele está no modo indicativo, tá? Por que que ele está no modo indicativo? Porque é uma opinião de algo que nós pensamos que vai acontecer, algo positivo, tá? No sentido de não usa o no, não usa uma negação. Letra B, então. Vamos lá, letra B, este. Thaís, este significa esteja, né? Então, lembrando lá, mais uma vez, os verbos em subjuntivo. No creo que Rosa esté deprimida, só está um pouco triste. Aqui eu usei o subjuntivo porque eu usei uma negação. No creo, tá? Então, letra C. Gana. ¿Tú crees que el marido de Pilar gana tanto dinheiro como dice ella? Aqui eu coloquei no modo indicativo, por quê? Porque eu não fiz nenhuma negação. Letra D, o verbo tener, entonces, tengan. Yo no creo que Jorge y Carmen tengan dinheiro para comprarse um piso nuevo. Aqui eu fiz uma negação, usei o modo subjuntivo. Tengan ou tenham em português. E a letra E, o verbo poder, pueda. Novamente no modo subjuntivo, porque eu fiz uma negação. Ella no cree que Fernando pueda acabar la escuela este año. No estudia nada. Bien, chicos. Bueno, entonces en esta clase de hoy hemos visto varios contenidos gramaticales, ninguno muy difícil, solo hace falta practicar. Então, nenhum é muito difícil, vocês só precisam realmente praticar, ok? Nos vemos na outra classe. Hasta luego.